Capítulo 5. O médico celeste, misteriosa sede de sofrimentos, aparição de Jesus nos mistérios dolorosos da paixão, a sagrada comunhão, amor seráfico ao Santíssimo Sacramento. Enquanto Jesus envolvia Margarida nas sombras dolorosas do Calvário e a fazia beber a largos sorvos o cálice da sua paixão, não deixava de confortá-la e mostrar-lhe a sua assistência de um modo visível. Sua mãe estava de cama, atacada de uma terrível erisipela. O médico, depois de lhe fazer uma sangria para aliviá-la, partira dizendo imprudentemente à filha que, a não ser um milagre, ela não se salvaria. Aquelas palavras, à maneira de afiado punhal, transpassaram o coração da santa jovem. Não sabendo o que fazer em tal angústia, correu à igreja e, de joelhos diante do tabernáculo, suplicou com abundantes lágrimas ao seu esposo celeste que socorresse sua pobre mãe e lhe servisse de médico. A afetuosa prece foi atendida, desapareceu a inchação contra toda a esperança humana, e a enferma, dentro em pouco, ficou completamente curada. Estas duras provas, suportadas com inteira conformidade com a vontade divina, faziam-na progredir rapidamente no caminho da perfeição e levar uma vida mais angélica que humana. A união com Deus era contínua e apenas interrompida pelo breve sono que ela concedia ao seu frágil corpo. O seu amor aos sofrimentos e às humilhações era insaciável. Tinha apenas 15 anos de idade e já se entregava a incríveis penitências e macerações. Seu irmão Crisóstomo, no processo de canonização da santa, testemunhou que ela se cingia de correntes de ferro e cilícios que lhe se enterravam na carne, causando-lhe incríveis dores. Que jejuava rigorosamente, deitava-se sobre duras pranchas, quando não passava a noite inteira em oração e dossos colóquios com o seu dileto Senhor. Jesus comunicava-lhe aquela misteriosa sede de sofrimentos que o abrasou durante a vida mortal e que o impeliu a expirar, pregado numa cruz, no alto do Calvário. O sofrer é uma flor que só na terra germina. Inebria com o seu perfume a todas as almas santas que a levam consigo até a sepultura. Para confortá-la a essas duras provas, o divino Redentor começou por aparecer-lhe sob a figura de Ecce Homo, o seu esposo divino, o mais belo dentre os filhos dos homens. Com a cabeça coroada de agudos espinhos, o semblante a escorrer sangue, as mãos atadas, como um malfeitor, e o corpo todo pisado e chagado pelos açoites, fitando-a amorosamente com as pupilas lânguidas, ateava no coração de Margarida tais chamas de amor, que tudo o que ela sofria, desprezos, escravidão, mendicidade, maus tratos, tudo se lhe afiguravam rosas e flores. Outras vezes, Jesus mostrava-se-lhe no alto do Gólgota, pregado na cruz, desfigurado pelos sofrimentos, com a ferida do costado aberta. Ou lhe aparecia curvo, ofegante sob o peso da cruz, a galgar o caminho sangrento do Calvário. A essa vista, ela não se podia conter e pedia ao seu amado Redentor que a associasse aos seus sofrimentos, que lhe enterrasse na cabeça a sua coroa de espinhos, que lhe transpassasse as mãos e os pés com os cravos, e concedendo-lhe a mercê de que fora digno o Cirineu, lhe pusesse a sua cruz às costas. Com o mais afetuoso empenho, redobrava as carícias e as provas de estima às pessoas que a afligiam. Prestava-se-lhes todos os serviços que podia, rezava por elas, chamava-lhes verdadeiros amigos da sua alma. Tal árvore do incenso, que balsamiza e perfuma o machado que a fere e derruba, ou o cordeiro,
que lambe afetuosamente as mãos do que o leva ao matadouro. As aparições de Jesus nos mistérios dolorosos da sua paixão eram frequentes e tanto mais quanto mais cruéis eram as tribulações de Margarida. Esta nada estranhava, supondo, na sua simplicidade, que também as outras suas companheiras gozassem dos mesmos favores. Quando tinha algum tempo disponível, corria, ou melhor, voava à igreja em procura do seu dileto esposo e se aproximava o mais que podia do altar para lhe ouvir as palpitações de amor e saciar-se, qual corça sequiosa, com as cristalinas águas que jorravam do santo tabernáculo. Nem sequer podia rezar vocalmente, porque Jesus logo a arrebatava em contemplação e a introduzia na mística cela de seu amor, inebriando-a das alegrias inefáveis que fazem esquecer a terra e os sofrimentos. Lá, aos pés do altar, passaria os dias e as noites, esquecida do alimento e do sono, consumindo-se como círio aceso, a fim de pagar ao Rei da Glória amor com amor. Tinha uma santa inveja daquelas almas felizes que podiam ir à igreja à sua vontade e aproximar-se muitas vezes da mesa angélica. As pessoas que tiranizavam na família nem sempre lhe permitiam seguir os transportes seráficos do seu amor e saciar-se com o pão dos anjos. A pia virgenzinha, por mais que se esforçasse em captar-lhes estima, a fim de obter licença de frequentar a igreja, nada conseguia. Mas o amor, quanto mais é contrariado, mais se acende e inflama. Poderão, porventura, as águas, ainda as mais turbinosas, extinguir o incêndio da caridade? Margarida, impedida de ir à igreja, escondia-se em algum recanto da casa para expandir o seu coração em lágrimas e preces. Havia um lugar predileto onde, de preferência, se refugiava. Era no fundo do quintal onde avultava uma grande pedra, formando um como terraço. Dali podia ver a igreja, pouco distante, situada em terreno mais elevado. Alongava o seu olhar ávido em direção do tabernáculo em que morava o seu Jesus, despojado de glória e abandonado dos homens. Convidava então o seu anjo da guarda a apresentar-lhe as homenagens, os protestos do seu amor e prostrar-se em seu lugar diante do altar sagrado. Ao cair da noite, podia-se divisar, através das vidraças, a luz pálida da lâmpada que ardia diante do tabernáculo. Símbolo da ardente chama que se consome no seio de Jesus e, com a sua luz bruxuleante, parece convidar o coração dos homens a palpitar de amor pelo divino prisioneiro do altar. Àquela vista, Margarida sentia inflamar-se o coração de ardente amor. As lágrimas rebentavam copiosas dos olhos e lá, na calada da noite, com os joelhos na pedra, o coração e os olhos no tabernáculo, passava horas e horas, esquecida de si mesma e dos sofrimentos. Capítulo 6. Mistérios do coração humano, relaxamento na piedade, os festins, as flores e os cantos do mundo, Jesus flagelado, terrível expiação, luta entre dois amores soberanos. Assim crescia nossa santa jovem na solidão de Lautecur, pura, bela, cara a Deus e aos seus anjos, à semelhança de um lírio encerrado num perfumado jardim, à beira de limpidíssimo regato. Chegara aos 17 anos de idade, quando graves acontecimentos vieram mudar inteiramente a situação da família. Os dois irmãos mais velhos, já crescidos e emancipados, tomaram a direção dos negócios e restituíram à sua mãe a influência e a autoridade de que fora despojada. Os negócios haviam sobremaneira prosperado. Voltara a abundância e com ela a alegria que costuma reinar em casas como aquela,
onde 6 ou 7 crianças passavam da adolescência para a juventude. Muitas pessoas começaram a frequentá-la. E a nossa santa, dentro em breve, foi pedida em casamento. Quão profundos e imprescrutáveis são os mistérios do coração humano. Margarida, que se conservava forte no meio das mais terríveis provações e que até do próprio infortúnio tirava novas energias para percorrer os caminhos da santidade, que amava os desprezos e as humilhações para se assemelhar ao seu celeste esposo, agora que o Senhor a alivia da cruz de tantos anos, começa de arrefecer e declinar da sublime altura da perfeição a que havia atingido. Já dissemos que a dor é o aguilhão de ouro que nos impele para a pátria celeste. Quando os sofrimentos deixam de estimular o coração, nós, esquecidos do céu, nos detemos nas coisas caducas da terra, a lhe mendigarmos consolações. Assim sucedeu com a nossa santa. Apreciava as reuniões mundanas, diminuía as orações, confissões e comunhões, e esmerava-se por melhor comparecer aos olhos do mundo. Estamos ferindo a nota mais dolorosa da vida da nossa santa, e isto nos faz chorar sobre a maldade do coração humano, tão pronto a esquecer os benefícios de Deus para acompanhar o espírito do mundo. Apressamo-nos, porém, a declarar que nesta fase de relaxamento em que se curvou para a terra, ela conservou o seu coração sempre puro e imaculado, e nenhuma culpa grave chegou a escurecer o candor da sua alma. A Santa Virgem levou, imaculada até o túmulo, a estola da inocência e não conheceu sequer a sombra da corrupção. O esposo divino velava zelosamente sobre ela e fazia-lhe conhecer quão duro era o resistir às ternuras do seu amor. No meio das alegres companhias, nas reuniões e festas mundanas, Jesus dardejava-lhe tão ardentes setas de amor que lhe penetravam o coração e lhe intoxicavam todo o prazer. E quando ela voltava a casa, fazia-lhe ouvir no silêncio do seu quarto amargas queixas, lançando-lhe em rosto a sua ingratidão. Margarida, cheia de dor, prostrava-se então com a face em terra e depois, lançando mão da disciplina, desapiedadamente se flagelava até derramar sangue. Apesar destas lutas, ela voltava novamente às suas vaidades, fascinada pelos aplausos do mundo. Coroava-se com as flores da terra, que apenas duram um dia e deixam após si os mais pungentes espinhos. Numa noite de carnaval, vestiu-se luxuosamente para tomar parte num festim, a qual muitas das suas companheiras a haviam convidado. De volta, quando estava para se deitar, apareceu-lhe Jesus no mistério doloroso da sua flagelação, todo desfigurado pelos açoites, com o corpo ensanguentado, o semblante pálido e macilento, os lábios crestados pela sede e os divinos olhos cheios de lágrimas. E, depois de a haver fitado com olhar severo, disse: Filha cruel, vê a que estado me reduziram as tuas vaidades. Tu estás perdendo um tempo infinitamente precioso, de que deverás prestar rigorosas contas. Atraiçoás-me e me persegues depois de eu te haver dado tantas provas do meu amor. Estas queixas e a vista dos sofrimentos do seu Senhor feriram profundamente a sua alma sensível. Desatou em pranto desfeito, desnudou os ombros e os açoitou longamente com varas, para reparar as ofensas feitas a Jesus. Enrolou o corpo com uma corda grossa, cheia de nós, e apertou-a tanto que a custo podia respirar. Quando quis tirá-la, teve que sofrer dores atrozes, porque ela lhe tinha amolgado profundamente a epiderme. Cingiu igualmente os braços com correntes de ferro e preparou um leito com paus nodosos para se torturar até mesmo durante o sono.
Não se podem descrever todas as penitências que fez em expiação do seu grande pecado, como ela chamava nas suas memórias a vaidade de ter tomado parte naquela festa carnavalesca. E, no entanto, ainda borrifada do sangue das disciplinas e banhada em lágrimas de arrependimento, não podia resolver-se a romper, de vez, com o mundo e os seus prazeres. Outra luta, porém, bem mais terrível, teve que enfrentar. Muitos jovens senhores ambicionavam a sua mão e os parentes insistiam para que ela se casasse. Sua mãe instava ainda mais, porque esperava, assim, ir morar com ela e melhorar de sorte, pois ainda sofria muitas tribulações. E como Margarida, recordando seu voto, se opusesse, sua mãe suplicava-lhe com as lágrimas nos olhos que não a abandonasse, pois ainda carecia dos seus serviços e nela unicamente concentrava todas as suas esperanças e consolações. Assim é que os dois mais poderosos amores que possam existir, o amor de Deus e o amor de mãe, porfiavam em conquistar o coração da Santa Virgem. Meu Deus, exclama, só vós fostes testemunha da longa duração e crueza da luta que experimentei. Sem o auxílio extraordinário da vossa misericórdia, teria certamente desfalecido. O demônio valia-se da ternura e do amor que eu dedicava à minha mãe, e fazia-me ver constantemente as lágrimas que ela derramava, mostrando-me que, se eu me fizesse religiosa, ela morreria de aflição. Isto me causava um tormento insuportável, porque ambas nos amávamos tão ternamente que não podíamos viver separadas uma da outra. Por outro lado, o desejo de ser religiosa, unido ao horror com que detestava toda sorte de impureza, não me davam tréguas. Era um martírio. Eu não podia descansar, fazia-me em lágrimas e, não tendo pessoa alguma a quem revelar o meu estado, não sabia que resolução tomar. Por fim, já a ternura materna começava a avantajar-se. Margarida pôs-se a examinar o voto que fizera. Era ainda muito pequenina, não lhe conhecia o valor e o alcance. Pensava depois nas dificuldades da vida religiosa. Não poderia ela com facilidade conseguir a dispensa do seu voto, unir-se em matrimônio e satisfazer o desejo de sua mãe? Entretanto, a só palavra de casamento causava-lhe horror. Passaram-se 3 ou 4 anos nestas dúvidas atrozes e, aos 20, renasceu-lhe o desejo de se fazer religiosa. Jesus e o mundo disputavam-lhe o coração. Ainda algumas lutas e depois o amor de Deus triunfara e reinara, soberano na sua alma, tornando-a um serafim de amor. Capítulo 7. Amorosos cuidados com os pobres enfermos, o supremo combate, o amante mais belo e mais perfeito, triunfo completo da graça, o hino da vitória. Lendo as vidas dos santos, Margarida sentia-se transportada pelo desejo de imitá-los e derramava copiosas lágrimas ao recordar-se das vaidades que seguira. A beleza da humildade, da castidade e da obediência a arrebatavam de entusiasmo e a atraíam para o estado religioso, onde as poderia praticar sem dificuldade. Entretanto, dedicava-se solícita ao serviço dos pobres, vendo neles a pessoa de Jesus Cristo. E, se dependesse dela, lhe distribuiria todas as riquezas da casa. Recolhia-a quando os encontrava no pátio ou numa sala espaçosa, para lhe ensinar a doutrina e as orações e animá-los à paciência e à santificação de todos os seus sofrimentos. Não satisfeita desta delicada caridade, ia visitar os doentes, levar-lhes socorros e falar-lhes de Deus e do céu, preparado para os pobres e atribulados. Delicada e sensível, sentia grande repugnância em entrar nas choupanas e aproximar-se do leito dos enfermos. Mas dominava sua natureza e, excedendo-se a si mesma,
lavava as feridas, beijava-as afetuosamente e curava-as com o maior carinho. Deus recompensou a caridade de sua serva, a qual mais confiara na bondade dele que nos remédios que aconselhava. Muitas vezes curava milagrosamente aqueles infelizes. No meio, porém, dessas santas ocupações, repontava, de vez em quando, o seu caráter vivo e naturalmente inclinado aos prazeres, arrastando-a para os gozos do mundo. Mas apenas se apresentava à sua mente a dolorosa figura de Jesus, flagelado, a dirigir-lhe as suas sentidas queixas, enchia-se-lhe de dor o coração. Quererás então gozar desses prazeres? Eu não gozei nenhum. Antes saciei-me de toda a sorte de sofrimentos por teu amor e para ganhar o teu coração. E querer-me-ás tu ainda recusá-lo? Em consequência dessas palavras, Margarida passava alguns dias humilhada e confusa, mas depois continuava a entregar-se a outras vaidades. Um dia, enquanto, reentrando em si mesma, pensava no abismo da divina bondade, que as suas infidelidades e repulsas jamais conseguiam cansar, disse-lhe Jesus: Por que te escolhi eu para te provar quão grande é o meu amor e imenso o oceano das minhas misericórdias? Doutra feita, quando ela refletia sobre o voto de virgindade que fizera, disse-lhe: Eu te escolhi para minha esposa, e quando fizeste o voto de castidade, nós nos ligamos por uma promessa de fidelidade mútua. Fui eu que te impeli a fazê-lo, antes que ao mundo coubesse alguma parte do teu amor, porque eu queria o teu coração inteiro, puro e sem mancha de afeição terrena. Entretanto, aproximava-se a hora em que ia travar a luta suprema entre o mundo e Deus, a mais terrível de quantas experimentara a santa. Entrara-lhe a morte em casa e lhe arrebatara os 2 irmãos mais velhos, ainda na flor da idade, quando davam de si as mais belas esperanças. Para Margarida, foi esta uma admoestação a mostrar-lhe quão transitórias são as coisas da terra e como murcham depressa as flores do mundo. A família reduziu-se-lhe a mãe e 2 irmãos. Crisóstomo, que já conhecemos, e Tiago, que encaminhava para a vida religiosa. Crisóstomo, a convite de sua mãe, assumira em janeiro de 1666 a administração do patrimônio da família e casara-se com uma boa senhora. A nossa santa era a única que ficava sem colocação. Deveria ela abraçar o estado religioso ou, segundo o desejo da família, unir-se em matrimônio? A mãe redobrava as lágrimas para comover a filha. Crisóstomo, como chefe da família e tutor de Margarida, declarava que já era tempo de tomar uma decisão, e Tiago lhe oferecia metade do patrimônio para aumentar-lhe o dote e abrir-lhe o caminho a uma posição honrosa. O assalto foi tão violento que a Santa Virgem esteve a pique de sucumbir e abandonar o esposo divino, preferindo-lhe um terreno. Eu já não podia resistir, diz ela, às perseguições que me faziam os meus parentes, nem às lágrimas de uma mãe que eternamente me amava. O demônio, por seu lado, me dizia constantemente: Pobre desgraçada, que pensas tu fazer tornando-te religiosa? Serás o ridículo de toda a vila, porque não perseverarás, e qual não será a tua confusão, se abandonares depois o hábito de monja e saíres do convento? Abalada por estas sugestões do espírito da mentira, Margarida começava a ir ao encontro do desejo de sua mãe. Mas só a ideia do matrimônio fazia-a prorromper em pranto e causava-lhe indizível dor. Enquanto se sentia assim atormentada por aquela dúvida angustiosa, veio Jesus em seu auxílio. Um dia depois da Santa Comunhão, lhe demonstrou que, sendo ele o esposo das almas virgens, ser-lhe-ia o mais belo,
rico, poderoso e perfeito de todos os esposos, e que, dada a promessa que lhe fizera, não poderia escolher nenhum outro. Previno-te, disse-lhe, que se deres a preferência a outro, eu te abandonarei. Mas, se fores fiel, eu estarei sempre ao teu lado e te farei triunfar de todos os teus inimigos. Perdoo-te a ignorância, porque ainda não me conheces, mas se me fores fiel esposa, eu te patentearei os tesouros inefáveis do meu amor. Estas palavras, que revelam a majestade, a ternura e, ao mesmo tempo, a indignação do amor desprezado, abalaram profundamente o coração de Margarida e o conquistaram todo inteiro. Renovou naquele mesmo instante o voto de castidade e, entre lágrimas e soluços, prometeu ser fiel até a morte e superar qualquer obstáculo que se lhe deparasse. Apenas voltou à casa paterna, notificou a todos os seus, em tom resoluto que não admitia réplica, o voto que outrora fizera e pouco antes renovara. Pediu-lhes que rejeitassem todas as propostas, por mais vantajosas e honrosas que fossem. O divino amor triunfou sobre o amor humano, depois de uma encarniçada luta de muitos anos. Entoai, anjos e santos, o hino da vitória. Margarida levanta-se do relaxamento em que jazia e recomeçava agora a galgar os sublimes píncaros de perfeição evangélica. A tênue nuvem que se pusera diante do sol para ofuscar o fulgor dos seus raios desfez-se para sempre e, sob um puríssimo céu de anil e acima de um horizonte radiante de luz, o astro elevou-se serenamente, majestosamente. Permitiu Deus este ligeiro extravio de Margarida para demonstrar a fragilidade da natureza humana, sempre inclinada para a terra, e fazer ressaltar ainda mais o poder da sua graça, do mesmo modo que, num quadro, as sombras dão mais relevo e esplendor à luz e às cores. Seja louvor eterno o Deus, que a conservou sempre pura e imaculada, e não permitiu jamais que o hálito da corrupção embaciasse, ainda que ligeiramente, o espelho tensíssimo da sua inocência. Margarida chorou durante toda a sua vida, com as lágrimas do rei Davi penitente e com os piedosos brados de Santo Agostinho, as faltas da sua juventude, levando-as em austeras penitências e continuados jejuns. Nas suas memórias, humilha-se e geme, chamando-se grande pecadora, como se tivesse vivido a vida de Madalena ou da penitente de Cortona, quando, ao invés, ela de nenhuma culpa grave se havia manchado. Assim acontece. Quanto mais uma alma remonta à beleza e pureza fulgurante da divindade, mais sente as imperfeições e as manchas que lhe ofuscam o candor. É que o divino sol, refletindo sua luz sobre os defeitos, ainda os mais insignificantes, torna-os perfeitamente visíveis. Capítulo 8. As últimas provas, as duas mais belas flores da terra, um filho do glorioso patriarca de Assis, abrem-se de par em par as portas do mosteiro. Depois daquela manhã memorável, em que renovou a promessa de desposar-se com o Rei do Céu, Margarida teve que ficar ainda 3 anos no mundo, porque o dote ainda não estava preparado, e a família, hesitante, queria contemporizar. A santa jovem, porém, manteve-se no seu propósito, firme como um rochedo, e repeliu corajosamente todos os assaltos. É inconcebível que uma família tão inclinada à piedade, tão fervorosa na prática da religião, opusesse tantos obstáculos à vocação da filha, que parecia pertencer mais ao céu do que à terra, e era ornada das mais belas flores de santidade. Mas, em assuntos de vocação, os parentes, ainda os mais piedosos, convertem-se em inimigos,
e por interesses temporais e mesquinhos, sacrificam os bens eternos do céu e desviam os seus filhos do serviço de Deus. Julgando que as distrações de uma alegre cidade pudessem mudar as ideias da jovem, mandaram-na a Macon para a casa de um tio que exercia o cargo de notário da corte. A filha deste, dotada de costumes angélicos, dera o adeus ao mundo e fizera-se Ursulina, edificando a todo o mosteiro com a sua eminente piedade. Apenas esta conversou com a prima Margarida, fez tudo o possível para induzi-la a vestir o hábito das Ursulinas, e o tio também insistiu muito nesse assunto. Mas a nossa santa queria fazer-se religiosa unicamente por amor de Deus e não por considerações humanas. Queria escolher um convento onde não tivesse parentes nem conhecidos, a fim de ficar assim livre para mais livremente concentrar ao céu todos os seus pensamentos e afetos. Enquanto assim lutava contra seu tio e sua prima, chegou Crisóstomo chamando-a à casa, onde a mãe caíra gravemente enferma. O irmão aproveitou a ocasião para renovar o assalto, tocando-lhe a fibra mais delicada, a da ternura filial, e procurando convencê-la de que a mãe não podia viver sem ela e que deveria dar contas a Deus pela sua morte. Muitas pessoas autorizadas repetiam-lhe aqueles mesmos argumentos que deixavam a pobre Margarida cheia de angústias. Consagrava imenso amor à sua progenitora e por ela sacrificaria 1000 vezes a sua própria vida. Abalada tão fortemente pela voz da consciência e do amor filial, prostrou-se aos pés do crucifixo, chorou amargamente e suplicou-lhe viesse em seu auxílio e lhe concedesse a graça de cumprir a promessa que fizera de entrar em religião. Voltou a paz ao seu espírito, uma força nova reanimou-lhe o coração, e no mesmo instante sentiu nascer em si a atração para o claustro. Lá satisfaria o seu insaciável desejo de penitência e da santa comunhão, que a família poucas vezes lhe permitia receber. Uma santa, ao voltar a si de um êxtase celeste, declarou que sofrer e comungar são as 2 mais belas flores que germinam neste vale de pranto, flores desconhecidas no jardim eterno do céu, lá onde cessam as lágrimas e já não há união sacramental com Jesus Cristo, mas a contemplação de Deus face a face. Margarida desejava ardentemente colher essas 2 flores de inefável perfume e com elas enfeitar o peito, a fim de agradar o seu celeste esposo coroado de espinhos. Desejava alimentar-se todos os dias com o pão angélico e passar as noites diante do Santíssimo Sacramento para se consumir de amor como uma lâmpada acesa. Na véspera do dia em que lhe permitiam comungar, a Santa Virgem sentia-se abismada em tão profundo recolhimento que, compenetrada do ato sublime que ia cumprir, não lhe era possível falar sem fazer grande violência. Depois de haver dado o afetuoso amplexo ao seu Senhor, deixaria até de comer, beber e ocupar-se das coisas da terra, tal e tanta era a torrente de paz e alegria que se sentia inundada. A Igreja, entretanto, depois de ter pranteado a morte do ilustre pontífice Clemente IX, era consolada pela eleição de outro Papa, herdeiro da ciência e da virtude do seu antecessor. Chamava-se Clemente X. Apenas este pôs a tiara pontifícia, publicou em um jubileu solene para dar graças a Deus e alcançar um próspero reinado. Encarregado de enunciá-lo, foi enviado a Verosvres, um franciscano, dotado de eminente piedade e favorecido por Deus de um grande tino prático na direção das consciências. Era Jesus que lá o enviava para remover os obstáculos que se opunham à vocação de Margarida e abrir-lhes as portas do convento. Notável coincidência! Um filho do glorioso São Francisco, daquele que, nas montanhas de Alvernia,
Viu transpassarem-lhe as mãos e os pés, o costado e o coração. Pelas chagas do divino Redentor, um franciscano era o que introduziria no claustro a Virgem destinada a revelar ao mundo o coração sacratíssimo de Jesus, transpassado e inflamado de amor pelos homens. O virtuoso franciscano, depois de ouvir a confissão da santa, conheceu de pronto quão grandes e preciosas eram as graças de que Deus dotara o coração de Margarida. Admirou-se-lhe a pureza angélica, exortou-a a entregar-se inteiramente ao serviço divino. Mas foi ter pessoalmente com o irmão Crisóstomo e persuadiu-o que não se opusesse de modo algum a uma vocação em que se percebia evidente a vontade do céu. Crisóstomo, que amava ternamente a irmã, mas que temia ainda mais ofender ao Senhor, deixou-se convencer e tudo dispôs para a partida. Convém notar que os pais não podem, em consciência, opor-se à vocação religiosa dos filhos. Eis o que a respeito diz o grande doutor da Igreja, Santo Afonso. Cumpre ter por certo, segundo a opinião comum dos doutores, que os pais que afastam os filhos do estado religioso cometem pecado mortal, que isso façam com fraude ou violência, quer com súplicas e promessas, quer de qualquer outro modo. Margarida está no auge da alegria. Cessara o inverno das tribulações, e ao chegar a primavera com as suas flores e as suas auras suaves, corre presurosa ao convite do esposo celeste, que a chama aos seus jardins. Portas do claustro, abri-vos e acolhei entre as vossas muralhas, Augustas, a venturosa esposa do divino coração, que vem consumir a sua vida entre as chamas abrasadoras do seu amor. Qual será, porém, o mosteiro predileto que deverá ser perfumado pelas virtudes da nossa santa? Qual a ordem religiosa que a contará entre as suas filhas? Margarida vira em Mâncon um quadro de São Francisco de Sales. Detivera-se longamente a contemplá-lo, e pareceu-lhe que o santo olhasse amorosamente para ela como a dizer-lhe: Tu serás minha filha. Ao ler-lhe a vida, sentiu-se extasiada por aquela doçura inalterável, por aqueles modos dos quais transparece evidente a caridade mais amável, por aquela ternura e amor ao próximo que constitui, no Santo Bispo de Genebra, a nota característica. Dirigiu-se, pois, às suas visitas para a ordem da visitação e resolveu entrar no mosteiro de Paray-le-Monial para se subtrair aos olhares dos homens e viver unicamente para Jesus. Capítulo 9. Visita ao mosteiro de Paray-le-Monial, o extremo a Deus, a angústia da morte, um jardim de flores celestes, belezas interiores da diretora e da mestra de noviças. No dia 25 de maio de 1671, consagrado à memória da invicta Santa Florentina, Maria Madalena de Pazzi, cuja vida tantos pontos de contato tem com a da nossa santa jovem Margarida, acompanhada por seu irmão Crisóstomo, encaminhou-se radiante de alegria para Paray-le-Monial, a fim de visitar o mosteiro e combinar a sua entrada. Era o mês em que a natureza se veste com trajes de esposa, adereça-se de flores e ostenta todas as belezas para honrar a gloriosa Rainha do Céu. O manso regato, de ondas prateadas com o seu doce murmúrio, as avezinhas com a suavidade dos seus cantos, as auras fagueiras com o seu hálito embalsamado, os lírios e as rosas com o seu delicado perfume, entoam um hino de glória à incomparável Mãe do Criador. Margarida era a mais feliz de todos os mortais e convidava todos os elementos a se unirem a ela, em ação de graças ao esposo celeste e à sua augusta mãe. Apenas pôs o pé no umbral do convento, ouviu no interior do coração a voz de Jesus que lhe disse: Este é o teu lugar, é aqui que eu te desejo.
Depois de visitar o claustro e colher todas as informações necessárias, voltou com seu irmão a Verosvres. Antes de dar extremo adeus à família e ao mundo, demorou-se ainda um mês para preparar o enxoval e ultimar tudo o que lhe parecia necessário. Na véspera da partida, ditou o testamento, pelo qual legou todo o seu patrimônio à família. No dia seguinte, 20 de junho de 1671, de madrugada, pôs-se a caminho de Parai. A mãe cobria-a de beijos e de lágrimas e não podia separar-se dela. Outro tanto faziam os demais parentes. Margarida suportou esses últimos assaltos sem empalidecer, sem derramar uma lágrima. Tanta era a alegria e a coragem que sentia no coração. Apenas, porém, se afastou dos seus caros, prevaleceu a natureza. Uma dor lancinante a assaltou e sentiu naquela hora todas as angústias da morte. Nas memórias deixou escrito que naquele momento afigurou-se-lhe que o espírito se separava violentamente do corpo. Tanta foi a dor e a angústia que sentiu. Acontece o mesmo com a seráfica Madre Teresa e com Santa Joana de Chantal, quando dera o extremo adeus à casa paterna. Nestes heróicos sacrifícios, via-se de um lado a fraqueza do coração humano e do outro o soberano poder da graça que vem e triunfa dos movimentos da natureza. A tempestade ia amainando ao aproximar-se Margarida do mosteiro, onde se uniria ao esposo de sua alma, que ela tanto amara e pelo qual suspirara desde o alvorecer dos seus dias. Eia, ó felicidade de Parai, levanta-te das tuas sombras, que no teu horizonte começa a raiar um sol esplêndido. Ele te iluminará com os seus celestes fulgores. A glória do Senhor paira sobre ti, para te embelezar e te tornar querida de todo o mundo cristão. A ordem da visitação ainda se achava na sua juventude e apresentava o aspecto de delicioso jardim, em que desabrochava as flores mais fragrantes de perfumes celestes. As violetas da humildade, os lírios da virgindade, as rosas do amor de Deus e os amarantos da penitência. Os dois santos fundadores, São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, que, fazia pouco tempo, haviam sido admitidos ao eterno amplexo de Deus, legaram o seu espírito aos numerosos mosteiros de suas filhas, e esse espírito continuava em cada uma das superioras da ordem. A Santa Igreja levara São Francisco as honras dos altares, e as festas de canonização despertaram um vivo amor àquele instituto que enchia o mundo de santas solidões. As donzelas mais distintas corriam a povoá-las para viverem desconhecidas do mundo e exclusivamente dedicadas ao serviço de Deus. Entre todos os claustros, o de Parai-le-Monial refulgia como um sol pelo fervor seráfico que remava entre as suas irmãs, pela paz e esquecimento do mundo, pelo amor que todas consagravam a Deus e a sua gloriosa mãe. Chamava-se Tabor das superiores, porque elas experimentavam verdadeiras delícias na exata observância das regras que aí reinavam. A pequena cidade de Parai, construída num delicioso vale, rodeado de montanhas, sulcado de límpidas águas e sombreado de planaltos folhudos e densos, era, pela sua piedade e dedicação à Santa Igreja Católica, digna de possuir semelhante tesouro. O seu próprio nome já traz em si uma como marca e recordação religiosa. Maria ia torná-la ilustre, circundá-la de glória imortal e convertê-la num dos santuários católicos mais augustos. A Parai-le-Monial, os fiéis volverão sempre os seus olhos a contemplar as riquezas do divino coração. Deus, desde a sua eternidade, olhou-a com afeto, abençoou-a e a escolheu como lugar afortunado, em que, ao mundo atônito, descobriria o coração de seu filho, fornalha ardente de amor, tesouro inexaurível de graças,
fonte perene de vida eterna. A superiora do mosteiro de Paray era a Madre Hersante, vinda do claustro de Paris, onde, durante 20 anos consecutivos, tivera como diretor de consciência o São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, o pai dos pobres. Várias vezes havia conferenciado com a sua fundadora, Santa Joana de Chantal, e dela recebera ensinamentos de perfeição. Educada na escola de 2 santos, atingira um sublime grau de virtude. Dera-lhe Deus o dom de conhecer os espíritos e governá-los. Jesus dotara, sem medida, dos tesouros da sua graça, pois a destinava a dirigir por cerca de 1 ano o mosteiro que devia acolher a sua esposa Margarida. A mestra de noviças, a cujos cuidados devia ser confiada a nossa santa, era uma veneranda irmã chamada Touvante, que já contara 40 anos de fervorosa vida religiosa. Vestira o hábito tendo apenas 15 anos de idade. Fora abençoada pela santa fundadora, que, inspirada por uma luz profética, viu concentrarem-se grandes desígnios na sua alma virgem e pura como um lírio. Era tão intenso o fervor de que se inflamava na oração, que a Madre Superiora teve que reduzi-la a meia hora, para que a sua saúde não viesse a sofrer. As outras irmãs professas profiavam entre si na prática das mais heróicas virtudes, conservando o ardor entusiástico do noviciado e praticando com exatidão as regras do Instituto. Não é, pois, de admirar que Nosso Senhor abençoasse aquele convento e lhe enviasse numerosas noviças das mais nobres famílias de Borgonha. Mas o mais belo testemunho de santidade da visitação de Paray foi o ter Deus encaminhado para lá a sua dileta esposa Margarida, para torná-la, em virtude da sua graça onipotente, uma das mais ilustres religiosas da Santa Igreja. Capítulo 10. Maravilhoso segredo da oração, os limites da obediência, os esponsais do Divino Cordeiro, contínua presença de Deus, a santidade do amor e a santidade da justiça. Margarida foi acolhida pelas irmãs com aquele carinho materno que se costuma dispensar às jovens saídas do mundo, com o coração a escorrer sangue e lágrimas pela separação da família e da pátria. Mas ninguém, a princípio, conheceu o tesouro que Deus confiava ao humilde mosteiro. Ávida da mais alta perfeição, devorada pelo desejo de agradar ao seu dileto, foi logo ter com a mestra das noviças e pediu-lhe ensinasse o segredo da oração. A veneranda madre de Touvante deu-lhe uma resposta que se tornou célebre e compendia, em poucas palavras, todo um tratado de ascética. Ide, disse-lhe, e ponde-vos diante de Deus como uma tela preparada diante de um pintor. É o segredo para rezar bem. Apresentar a Deus a alma pura, simples, recolhida, livre dos cuidados do mundo, para que ele lhe imprima a imagem do seu divino Filho, o primogênito dos eleitos, à semelhança de uma bela chapa de vidro, preparada pela química, sobre cuja superfície reflete a fotografia as suas nítidas imagens. Margarida correu, pois, aos pés do tabernáculo. Apenas lá me encontrei, diz ela. O meu divino mestre me mostrou como a minha alma era a tela preparada, sobre a que queria gravar todas as cenas da sua vida dolorosa, passada no amor, no sacrifício e no silêncio até o Calvário. Que para formar tal imagem cumpria, porém, que eu imediatamente tirasse da tela todas as manchas, seja da afeição às coisas da terra, como do amor de mim mesma e das criaturas, às quais me sentia fortemente inclinada. Apenas encerrada nos muros do claustro, no seio de uma pêiade de fervorosas noviças, a humilde virgem pôs-se a refletir sobre a ingratidão da sua vida passada, sobre aqueles ornamentos de vaidade, aquela noite de carnaval, a aparição de Jesus flagelado.
Sentiu horror de si mesma e um desejo ardente de expiar aquela falta com as mais cruéis torturas do seu corpo. Que de lágrimas não derramou, que de sangue não fez correr aos desapiedados golpes das disciplinas, que de indústrias não inventou para martirizar o seu corpo, que São Francisco de Sales teve que intervir do céu para moderar o ardor da jovem postulante. Aliás, em breve, estaria arruinada a sua saúde. O meu bem-aventurado pai repreendeu-me tão severamente por haver excedido os limites da obediência, que depois jamais tive ânimo de repetir aquelas austeridades. Que, minha filha, disse-me ele, pensas agradar a Deus indo além das prescrições da obediência? Esta, e não a prática das mortificações, é o sustentáculo da congregação. Margarida tirou-se, então, perdidamente à obediência, à humildade, ao esquecimento e desprezo de si mesma, para alcançar toda a perfeição da ordem a que se ligara. Levou 2 meses a preparar-se para a vestição do hábito religioso, meses de fervor extraordinário e inefáveis doçuras. Raiou por fim a bela aurora em que, despojada dos ornamentos mundanos, recebeu o véu de esposa de Jesus Cristo. Era o dia 25 de agosto de 1671, festa do glorioso rei São Luís, o qual, com os esplendores da sua santidade, ilustrou e honrou o trono de França. Margarida vestiu-se por instantes com os vestidos mais luxuosos e ornou-se dos mais belos enfeites que costumava usar nas festas mundanas, para podê-los depois calcar aos pés. Aproximou-se do altar, cortaram-lhe o formoso cabelo e impuseram-lhe o humilde hábito da visitação, mais belo e mais precioso do que a púrpura dos monarcas e a coroa das rainhas. Em seguida, Margarida afirmou de seu próprio punho a ata da vestição. 2 das suas companheiras de noviciado declararam que o seu semblante brilhava extraordinariamente naquele momento, de modéstia e humildade, e de todas as suas feições transpareciam sinais de grande alegria. E que maravilhas não se realizaram no seu interior! O Divino Mestre fez-lhe gozar tudo o que havia de mais doce e suave nas carícias do seu amor. Margarida estava fora de si pela alegria. Jesus, desde aquele dia memorando, começou a aparecer-lhe de uma maneira contínua e permanente. Via-o perto de mim. Ele me honrava com os seus colóquios, às vezes como amigo, outras como esposo ou como pai, todo o afeto pelo seu único filho. Esta presença divina absorvia-a de tal maneira que parecia que o seu espírito vivia no céu, estranho completamente às coisas da terra. Essa mesma presença a enchia de uma reverência tal pela soberana majestade de Deus, que, estando só, trabalhava, lia, escrevia, sempre de joelhos e como que aniquilada. Dos seus olhos corriam muitas vezes torrentes de lágrimas, e o seu rosto, não raro, se tornava resplandecente como um astro. As irmãs, maravilhadas ao ver aquela contínua abstração, aquele alheamento das coisas terrenas e a profunda reverência de que estava sempre compenetrada, perguntavam a si mesmas que prodígios celestes sucederiam naquela alma privilegiada. O adorável Salvador aparecia-lhe sob 2 aspectos. Umas vezes resplandecia na sua divina pessoa, 3 vezes augusta, a majestade, ou como ela dizia, a santidade da justiça. E a santa sentia-se como que abismada na sua sublimidade. Outras vezes resplandecia naquele semblante bem-aventurado a chama ardente do amor ou a santidade do amor, com os seus suaves atrativos. A alma de Margarida sentia-se então liquefazer como a cera ao fogo. Os superlativos humanos, as imagens hiperbólicas,
As palavras mais expressivas da nossa pobre linguagem terrena não são capazes de dar uma ideia do que tais visões produziam no espírito da santa. Se Deus não lhe houvesse elevado as forças, ele desfaleceria certamente com aquelas torrentes de luz e de graças sobre-humanas. Podem, porventura, as nossas pupilas levantar-se a contemplar o sol, quando ele fulgura em pleno meio-dia? Ao heróico apóstolo das Índias, abandonado dos homens, solitário numa choupana, visitava Deus com tal abundância de consolações que ele era constrangido a pedir-lhe abrandasse as doçuras do seu amor, porque a sua pobre humanidade já não lhe podia suportar o ímpeto. Outro tanto devia fazer a nossa Margarida. Algumas companheiras declaravam que a sua união com Deus continuava até durante o sono, verificando-se assim as palavras da esposa dos Cantares. Eu durmo, mas o meu coração vela e palpita pelo meu dileto. Ó gloriosa Virgem, alcançai-me também uma semelhante união, para que eu possa viver inteiramente alheio às coisas miseráveis e caducas desta terra, e não interrompa jamais a minha conversação com o céu.